Começou 2023. Cara, eu tava com saudade, tá? Eu tava com saudade do. Eu tava com saudade do estudo. Ficava vendo vídeo sozinho, eu mandava para as pessoas, ninguém me respondia, tava todo mundo de férias. Pessoal, vamos tentar fazer um pouco diferente o estudo esse ano. Pelo menos, eu acho que na pré-temporada vai dar para fazer isso, que é menos vídeos, tá? Então, já montei a playlist do. Já montei a playlist das próximas 2 semanas também, tal. E hoje a gente vai ver alguns vídeos do Campeonato Paranaense. Eu acho que não é Paranaense Sub-20, né? É um Campeonato Nacional Sub-20, tinha time de tudo que era lugar. Mas antes, vamos começar o Sermão da Montanha com dois tópicos, tá? Para eu não esquecer. O primeiro tópico é sobre gostar de futebol americano. E o segundo tópico, não de futebol americano, de arbitragem. E o segundo tópico é falar sobre o que vocês querem ser em 2023, tá? Meu primeiro ponto é o seguinte: não existe a menor condição de você ser árbitro, ser árbitra, se você não amar isso. Não tem condição. Não tem? Talvez eu gosto de apitar, mas eu não gosto de estudar. Eu gosto do dinheiro, mas eu não gosto de ter que viajar para longe. Galera, arbitragem não é papo de coach, não. É só você ver o que é a comunidade. Quem foi longe porque ama o futebol americano, ama a arbitragem. E está disposto a dedicar uma parte da sua vida a algo que para os outros é muito chato, que é estudar regra, é apitar. Cara, como é que você gosta de apitar, sabe? Então, essa primeira parte cara, se você não ama isso, vai dar errado. Tô te avisando hoje, 25 de janeiro. Se você não ama apitar, vai dar errado. Porque estudar para você vai ser um sacrifício. Viajar para você vai ser um sacrifício. Comprar um uniforme legal para você, mesmo você tendo alguma condição, para você vai ser, putz, que dinheiro jogado fora, que não sei o quê. Você não vai se divertir com as pequenas coisas da vida, tá? E aí, incluindo nisso, cara, se você vê que a galera tá se movimentando para vir para o Rio, tirar um dinheiro do bolso para vir numa parada de um árbitro da NFL, cara, porque a galera ama isso. A galera ama isso. E aí vão ter os radicais que vão falar assim: o Coin tá falando isso porque é no Rio, né? Só que ninguém lembra que em 2019, eu, Escofano, PA, Peixão, Digão, Magno, 7 caras numa doblô durante 7 horas para ir, 7 horas para voltar. Perrengue que foi, todo mundo apertado só para ver seu Bill Lemonier. Então, assim, cara, não existe a menor condição de você ser bem sucedido na arbitragem se você não amar o processo de apitar, estar em campo com as pessoas, independente de com quem você esteja. Você não vai ser bom. Então, ou você começa a criar uma paixãozinha aí e começa a se movimentar, ou não vai dar certo. Bia, quer fazer algum comentário em cima disso? A gente estava conversando hoje mais cedo, né? Ano novo acaba sendo uma página em branco, né? E eu acho que é muito legal, a gente brinca do tipo assim, o BES tem 2 Brasil Ball. Eu tô brincando agora com todo mundo, assim, quando eu vou falar, tipo, Two-Time National Championship Official. Tipo, eu falo isso brincando, porque na real eu sei que o que eu fiz ano passado fica no ano passado, sabe? E eu acho que é muito legal a gente ficar feliz pelas conquistas que a gente tem. Eu já fiz um Brasil Ball, eu já fiz a final do Paulista, eu fui tal árbitro em tal oportunidade. Todo ano zero, né? Zero para os times, zero para a gente também. Então pensem que vocês têm que fazer o de vocês do zero. Não se faz arbitragem com nome. Não se faz arbitragem com nome. Até porque todo mundo que a gente vê no cenário nacional que sentou em cima do nome e ficou tipo assim, sou referência de não sei o quê, parou. E quando você estaciona, a gente estava conversando isso com o Zeca, né? Quando você para, na real, todo mundo continua andando, né? E aí você é ultrapassado até a hora que você eventualmente está só sendo essa coisa do nome, sabe? Então, eu acho muito legal aproveitar para parabenizar todo mundo que se inscreveu como reciclagem na EAFA, por exemplo, porque
sempre é um aprendizado. Ah, mas eu vou fazer um curso básico, eu tenho sei lá quantos jogos na carreira. Você sempre vai aprender alguma coisa, sempre tem um ponto de dificuldade na regra e sempre tem a troca entre pessoas. Sim. E acho que é isso que eu... E aí, até falei com o Scofano, né? A gente estava conversando, eu falei, cara, se as pessoas pegassem, se as pessoas assistissem o estudo, que é gratuito, todas as semanas, não precisava fazer reciclagem. Não precisava. Já estaria em outro patamar, porque quem está assistindo o estudo ou quem está estudando de qualquer forma está em outro patamar. E o grande, puxando isso que o Scoff falou, que era a minha segunda pauta de hoje do Sermão na Montanha, era o seguinte: não tem muita condição de você pegar essa página em branco que o Scoff falou, escrever uma história nova, se você continua fazendo as mesmas coisas de 2022, que na maioria das vezes é nada. Na maioria das vezes você não está fazendo nada, pô. E aí, porque... E aí começa um negócio assim, porque quem apitou final, amigo do Coin. Porque quem fez tal jogo, amigo do Coin. Meu amigo, são coisas não relacionadas. Eu tenho muita sorte de ter muito amigo que apita bem. Eu não tenho amigo que apita mal. Isso aí, pô, graças a Deus, o Papai do Céu me abençoou que não tem amigo que apita mal. Tem amigo que faz merda, mas amigo que apita mal eu não tenho. E o grande ponto Essa é a parte que você fala quando o Pedro Barro faz uma cagada, você fala, não é meu amigo, não conheço, não gosto não, dele. não é. Conhecido VIP. Conhecido VIP. Mas, e aí, cara, um grande exemplo de pegar o seu ano e transformar ele em coisas produtivas é 25 de janeiro de 2022, um ano atrás. Alguém aqui, cravaria, por exemplo, que Guilherme Dalcortivo do Paraná seria line judge da Superfinal feminina? Alguém conseguiria cravar? Ninguém cravaria. Ninguém cravaria. O cara foi lá, fez um baita ano e fez. Sabia nem quem era, né? Ninguém sabia nem quem era o cara. Que é bom não saber. Às vezes é o caso do Guilherme, irmão do Renan. Guilherme, né? Irmão do Renan. Gustavo. Gustavo, que eu falei no vídeo. Eu falei assim, quem é esse cara? Ele é muito bom. E aí, tipo, não sei quem é o cara. E aí o grande ponto é o seguinte, cara, até um ano atrás, o Scoff era só um back judge em construção. Um ano atrás, o Pedro Barros, ninguém ia falar, pô, o moleque vai fazer final de D2, o moleque vai fazer final de Paulista, e começar a ter um respeito maior dentro de São Paulo. Pô, ninguém poderia imaginar que o Rafa Casa, que há um ano atrás estava se programando aí para o Canadá, ia fechar o ano como o Line Judge de Brasil Bowl. Então, cara, peguem o ano de vocês e usem o ano de vocês para serem os melhores árbitros possíveis. E volto a repetir, o tape não mente. Em 3 jogadas, tu sabe se o cara sabe o que tá fazendo ou não. Não mente. No kickoff você já sabe, 2 jogadas de scrimmage você já sabe. Não precisa mais do que isso. Não precisa de um quarto inteiro. Então, assim, a minha dica é, começa a estudar, começa a ser diferente para você ser alguém dentro da arbitragem. Porque nós vemos jogo e nós vemos que o tape não mente. Quantas vezes a gente falou ao longo do ano para as pessoas, pô, vi aquele teu jogo, você foi bem. E o cara, pô, viu? Porque a gente assiste jogo. E a gente sabe quando a pessoa tá bem e quando a pessoa tá mal. Então esse é um recado para toda a comunidade do Brasil. Tá? Como diria a música do grupo Tá Na Mente, me assume ou me esquece. Bom, vamos começar nossa temporada? Passou o Sermão da Montanha, tranquilidade, estamos aqui com 20 pessoas, 20 é um número bom. Explica por que a gente tem menos vídeos também. Então, vamos lá. Por que nós temos menos vídeos em 2023? Nós queremos saborear os vídeos. Saborear os vídeos. Extrair mais coisas desses vídeos. Então vai ser muito legal para a gente, como árbitros, tirar os pontos daqui, e eu gostaria muito que a gente pudesse aprofundar. Eu sou um cara que às vezes eu passo direto nas coisas, vai ser bom ter o Scoff voltando algumas casas aí para a gente analisar algumas coisas que podem acabar passando direto e tal. Show? Bom, primeiro vídeo que eu vou mostrar, eu vou deixar rodar uma vez, tá? Vamos lá, quarta descida para 10, quarto, time A perdendo por 6. Show? Vamos lá, motion. Quarterback vai fazer um passe. E aí,
chamada de passe incompleta, depois tem esse tackle. Tá? Beleza. Muita informação aqui, tá? Esse vídeo aqui, vamos com calma, passo por passo, porque eu acho que a gente tem. Vamos lá. Uma coisa que eu quero dar nomes ao que a gente vai ver aqui. Primeira coisa, a gente vai ter uma falta por inelegível além da scrimmage, tá? Os caras do time de ataque, eles macetam lá na frente e vão embora. Segundo ponto, no meu ponto de vista, tá? Me pareceu um passe completo. E a gente vai precisar de uma ajuda em relação... Zeca, eu botei no mudo. Não sei se vai ter som mesmo. Melhor sem som, porque Melhor sem som. geralmente fica muito uma gritado, né? pessoa berrando. Né? É. E aí, vamos lá. Depois disso, eu vou deixar o vídeo rodando, né? Sempre bom, nosso famoso loop. E aí a gente vai ter um passe que, na minha opinião, é completo, tá? E depois a gente vai ter um late hit. Só que desse late hit, esse jogador que dá o late hit, ele é desqualificado. Tá? Ele foi ejetado da partida por falta ostensiva. E aí eu quero falar da definição de ostensiva. Tá? Scoff, se eu perder alguma coisa, você já puxa. Esse vídeo, como ele tem muita informação, eu acho que a gente... Vou fazer um Brandon Cruz também. Tá. Se a gente parasse, por exemplo, se eu chamasse alguém para analisar comigo, eu acho que a gente ia perder muito tempo. Eu acho que a gente pode fazer isso em outros vídeos, tá? Que tem menos informação. É uma jogada confusa? É uma jogada confusa, porque ela tem muita informação. A primeira coisa, vamos lá. Não existe... Bom, começou eu com não existe de novo. Falei tanto isso em 2022. Não existe a menor possibilidade de passar batido essa chamada por inelegível além da scrimmage. E eu vou falar por quê. Beleza, teve o passe. Meu amigo, se o umpire... E assim, sempre tem esse debate, né? Sempre tem esse debate do, poxa, quem é o responsável por olhar o inelegível além da zona neutra? Cara, às vezes o wing vai ver, quem já apitou na linha sabe, às vezes você consegue ver fácil, porque a jogada percorre para o teu lado, como foi o caso eu e Didi lá na semifinal do Galo Spectros, que um cara do outro lado do campo, ele avança mais de 3 jardas, tem o rollout e o Didi faz a chamada. Nessa, amigo, o umpire, ele acaba de desviar de um jogador com a camisa 56. Essa chamada tem que vir do umpire. Tá? Precisa vir do umpire. Dito isso, o grande ponto é o seguinte. A bola, me parece, tá sob domínio. E aí, o side judge, ele não tem a visão dessa bola. Por quê? Porque o corpo do jogador no chão, o corpo desse jogador no chão, ele encobre a bola. Fisicamente, e aí por mais que o side judge seja muito bom, ele ainda não consegue ver através do corpo de um jogador. E aí, o ponto-chave é aqui. A única pessoa, tá, que poderia fazer essa chamada junto com o side judge, e veja bem, o side judge usando o conceito de quando em dúvida incompleto. Abraçado o conceito de quando em dúvida, ele está correto. Tá? Agora, veja só, olha quem poderia ter ajudado aqui. Só que, veja só, o movimento do umpire, ele corre para cima da jogada. Porque quando ele faz esse movimento aqui, ele está correndo. Só, cara, o umpire, ele não precisa correr. Quando o passe vai, ele só gira. Girado, parado, estacionando, tá? Ele tem uma visão melhor do que ele começar a se movimentar. Pô, Coin, por que ele não precisa correr? Vamos lá. Ele precisa cobrir linha de gol? Não precisa. Ele vai precisar marcar algum spot aí? Não vai. Então, assim, girou, parado, observando a ação. E aí você vai ver que, ó, quando acontece isso, ele tem esse jogador atrapalhando a visão dele. Ô Gui, Diga. quando a gente fala de encaixotar, né? A gente estava dando até esse exemplo nas reuniões do Carioca Ball, é como, aqui numa mecânica de set, é como se a gente fizesse um hexágono em volta dos jogadores e o umpire está no meio. E aí eu acho que é muito legal de você ter em mente que sempre que um passe cruza a linha de scrimmage, você pode pensar, o umpire está no meio, né?
você tem um mini encaixotar, que você sempre tem 4 árbitros que conseguem ver aquele lance. É a garantia que você tem de que todo mundo consegue ver. E aí o manual de mecânica fala, por exemplo, em olhar de fora para dentro, olhar de dentro para fora. É literalmente de dentro do campo para fora e de fora do campo para dentro. Porque, por vezes, é o exemplo que você deu, o side judge não consegue ver pelo cara. Mas umpire e back judge aqui poderiam complementar essa visão pelo ângulo oposto, né? Pelo contraponto deles. E aí, essa é uma das coisas que a gente fala que é muito importante, de você se movimentar com propósito e de você também saber onde se posicionar para você ter essa leitura. Por vezes você vai ser suporte, mas por vezes a chamada é sua. Você é a pessoa que vai ter que intervir aqui, por exemplo, sendo o umpire, ou o wing nesse caso, sabe? Se Sim. fosse uma situação diferente. Sim. E aí, beleza. Vai ter a sinalização? Alguém mandou mensagem? O Anderson levantou a mão. Pode falar, Anderson. Anderson. Cara, eu tenho uma pergunta com relação à movimentação dele. Uhum. Ele tá errado porque, tipo assim, sim, tá, a gente entende que ele tá errado, mas a questão é que ele se movimenta por causa do rollout ali que aconteceu. Não aconteceu? O QB ele não saiu para fazer para lateral e aí ele dá um passo para trás. Anderson. Tipo, o umpire em si, né? Uhum. Tá, seguinte, vamos lá. Não, é uma dúvida de Você... mecânica, porque Sim, sim. a mecânica de passe do umpire é ele ir em direção à linha. Uhum. Se ele vai em direção à linha, ele tem uma visão ainda melhor para ajudar. Mas pelo QB fazer esse scramble, é que eu queria saber se a mecânica em si do umpire, se ele se movimentar para trás ali tá errado ou não. Sim, beleza. O teu ponto é bom, tá? É o seguinte, quando é uma leitura de passe, a primeira leitura que o umpire faz é corrida ou passe. Sempre que é corrida, o pessoal da OL vem para frente. Sempre que é passe, o pessoal da OL vai para trás, tá? Para formar um pocket, né, basicamente. Só que o grande ponto aqui é, esse cara, o primeiro movimento dele, tá? O primeiro movimento dele, ó, é para trás. E ele quase atrapalha a rota. Então, aqui, ele já vai para frente, tá? Só que ele vai para frente e para. Porque ele não tem que ficar correndo o tempo inteiro. Inclusive, isso é uma das maiores... A gente tem debatido isso fortemente. Futuramente a gente vai voltar a debater, que é o umpire no Brasil, e aí eu não estou falando desse umpire, eu estou falando de todos os umpires que a gente viu no ano, exceto um. Exceto um. Todos os umpires passam o jogo tentando se proteger. A gente não tem um árbitro, a gente tem uma pessoa tentando se proteger que às vezes vê alguma coisa. Você sempre vai ver um árbitro rolando, sempre você vai ver um árbitro tentando se esquivar para não tomar uma pancada. E a gente só vê um árbitro no Brasil como umpire que se movimenta da forma que tem que ser. E esse cara nunca toma pancada. Tá? Por isso que a minha ideia no futuro é a gente mudar um pouco a posição do umpire. Não vou entrar nesse ponto agora. A questão é, o ponto aqui é o seguinte. Vamos lá, Anderson. Vamos supor que ele veio para frente, tá? Aqui, ó. Parou aqui. Parou aqui, porque o rollout está para lá, não tem nenhum jogador de linha aqui, ele tem que estar olhando as ações aqui até o passe ser feito, perfeito? E aqui já tem um cara que já passou por ele. A mais 3 jardas, né? Você pode ver que o cara está aqui, o outro cara está aqui. A linha está aqui. Combinado, né? Seguinte, se ele ficar parado aqui, o Anderson, parado aqui, onde ele começou a correr, ele vai ter uma visão claríssima de se a bola tocou no chão ou não. Só que se ele corre e ele vai para trás de um jogador que encobre a visão dele, a gente volta no que o Bernardo falou. Esse cara não se movimentou com propósito. Porque não existe, por exemplo, um propósito do umpire se mexer durante um passe, porque ele não vai marcar um spot. Ele não vai lá separar nada. Ele tem que estacionar. Depois que rolou o passe, parou. Olha o passe. Completo ou incompleto? Incompleto? Sinaliza. Completo? Vai lá, pega a bola para poder posicionar na jarda equivalente. Fala, Antes de passar para o Igor, eu acho que só um lance legal também, a gente tem em mente que você estava falando de se proteger e tudo mais. O IDP geralmente ameaça o umpire. Eu acho que é legal você deixar a flag, né? Joga a flag, mas lembrar de continuar apitando também, porque é uma coisa que a gente vê, tipo, teve um lance no início do ano que eu de umpire fui engolido num IDP, mas aí eu acho que é uma outra situação, mas é só essa coisa do jogue a flag e continua apitando. Igor? Boa noite, boa noite. Então, era eu que estava ali.
Eu não Até quis te expor. quando acabou o jogo, você me mandou mensagem, parabéns por ter marcado o passe incompleto. Então, acho que no primeiro momento foi bem complicado até para quem estava vendo o vídeo, né? Uhum. Para ver. Então, ele estava de costas para mim, não tinha muito o que eu fazer. E dá para perceber ali na minha movimentação que eu olho, espero, dou uma olhada, ninguém marca nada. Então, eu não tenho referência nenhuma do que dá, e na dúvida eu dei o passe incompleto porque não enxerguei, né? Sim. E aí nesse segmento aí, como eu demorei um pouco para apitar, para marcar, porque eu não esperei alguma resposta de alguém, foi a desculpa que o outro menino ali usou para bater no outro que estava no chão. Ele falou: mas ninguém apitou. E eu fui dar o teco. Eu falei: cara, mas não faz sentido nenhum que você tá falando. Ó, pode ver, eu fico olhando, ó, dou uma olhadinha, ninguém faz nada e é incompleto. Então, aí foi essa desculpa do rapaz ali, que ele acertou o outro porque porque demoraram para apitar. Mas só para deixar claro aí. O Igão, meu alienígena, eu acho que é maneiro, no fundo, uma prática que eu tento estabelecer muito com meus deep wings, e felizmente aqui a gente consegue ter os mesmos wings quase todo jogo também. Assim, é um sinal suplementar que não está em livro de mecânica, não está em livro de regra, mas é você se comunicar de forma não verbal às vezes. Por exemplo, se você não tem o lance, se você não tem, aponta para um umpire, aponta para o cara, sabe? Ou se não é sua chave, uma coisa que eu falo muito, tipo, teve algum lance que eu fiz, acho que foi um jogo que eu fiz com o Jimmy, que eu não vi a jogada. E aí, quando, tipo, né, termina o lance, você olha para quem tá ali cruzando a esquina com você, né? Tipo, quem faz aquela cobertura com você. E eu apontei pro Jimmy, tipo, tá contigo, tá com você. Então ele sabe que a decisão dele é a decisão que vai valer. E algumas outras coisas, é que, por exemplo, você não é o árbitro cobertura, mas você acha que foi um catch. Cara, por vezes, só fazer assim com a cabeça é suficiente, entendeu? Assim, ó. Ao invés de você fazer, tipo, se você não tem uma visão muito clara, sabe? É o problema que a gente tem, às vezes, do touchdown precoce, né? Aí, tipo, já sai levantando a mão. Então, por vezes, é bacana ter essa sutileza. Por exemplo, você ali aponta para o cara, aponta para quem você acha que tem a visão para pedir a opinião desse cara, entendeu? Quem você pediria ali? Você pediria para o back, para o wing ou para o umpire, por exemplo? O correto seria o umpire, né? Mas ele já estava quase do meu lado lá quando acabou a jogada. Aí, na verdade, assim, foi o meu primeiro intuito foi não marcar, porque eu não estava enxergando. Então, por isso que eu parei, esperei. Tanto que se for ver todos os jogos aí, as outras marcações saíam instantânea, mas essa eu dei uma segurada porque realmente eu não sabia o que tinha sido. E assim, apesar de no vídeo a gente conseguir ver agora, não, beleza, foi passe completo, mas no momento ali, como eu comentei até, acho que foi o primeiro jogo que eu optei, o Quen mandou na hora que acabou o jogo, ele já tinha mandado, parabéns, realmente foi passe incompleto. Então assim, foi complicadinho. Uhum. Na hora ali é um lance muito rápido, o jogador tá caindo e tudo mais. Cara, olha só, isso aqui, Igor, eu acho que é um espaço mais pra gente debater o processo do que o resultado da jogada, sabe? Então pode ficar tranquilo em relação a isso. Tanto que eu falei, cara, pela sua posição, pela tua coragem, pelo conceito de quando em dúvida, você fez tudo certo, pô. Não tinha nada que você pudesse fazer, saca? Então, eu acho que o grande ponto é aí. E agora, a gente vai entrar no que finaliza o vídeo, que é esse late hit. Então, só lembrando, né? Já acabou a jogada, ou seja, já ganhou a primeira descida o time B, porque foi um passe chamado como incompleto, tá? Juliano, se puder só fechar teu microfone, por favor. E aí a gente tem um passe chamado como incompleto e um late hit depois. Ou seja, vai ser metade da distância para o gol e bola para o time B. O grande ponto aqui é o seguinte: quando esse jogador é desqualificado, ele é desqualificado por uma falta ostensiva pelo anúncio, tá? E o que eu quero que a gente bata na tecla, cara, esse jogador foi expulso, é um campeonato que eu acho que ele podia jogar outro jogo já, não tinha nenhum problema em relação a isso, já estava no final do jogo e eu acho que depois a RFA só ajoelhou. O ponto aqui é o seguinte: quando a gente fala sobre faltas ostensivas, a gente está se referindo, pela definição, a faltas que colocam
o jogador que sofre esse contato em condições catastróficas de lesão. Condições catastróficas de lesão, tá? Então, quando a gente fala isso, a gente está assumindo que esse cara poderia ter ficado paraplégico. Por exemplo, sabe uma falta que é ostensiva? O targeting. O targeting é uma falta ostensiva. Essa jogada seria qualificada, se você coloca essa jogada do lado de um targeting, essa jogada é tão violenta quanto um targeting? É um tackle na cintura e tal. O grande ponto é esse, tá? Já foi, já passou. O grande ponto é, nós não temos nessa jogada, um late hit em tese comum, a definição de ostensiva. Perfeito? Alguém quer fazer um comentário? Senão a gente vai passar para a próxima. Vamos? Acho que não tem muito que adicionar. Acho que não tem muito o que adicionar. Perfeito, então. Let's bora. O que tem mais? Essa aqui é boa, hein? Vamos lá. Aqui a gente tem uma jogada já no campo do time B, terceira para gol. O quarterback vai fazer um rollout. Vai ter um contato, tá? E aí vai ter uma flag aqui. Deixa eu escolher alguém. Deixa eu ver quem estamos aqui. Quem estamos, hein? Pô, Marcos Vinícius Gomes, agora você está com uma internet decente, pelo menos cabeada. Posso contar com a sua participação, amigo? Ou ex-amigo, né? Dependendo da tua mágoa. Marcos Vinícius está amamentando. Vamos ver. Saulo. Porra, Saulo. Ah, cara, me mira, mas me errem, pelo amor de Deus. Porra, acabei de te acertar. Vamos lá. Saulo. Vambora. Vamos ver a jogada juntos novamente, tá? Ó, a referi tá aqui, na direita, posição até muito boa. E aí tem um rollout do quarterback para a esquerda, tá? Tem um passe e depois tem um empurrão no quarterback. E aí tem um passe incompleto que o todo não deixa a gente ver. E quem joga essa flag por violência ao passador é o umpire. Saulo, eu queria que você... Eu sei que não é muito a tua praia, umpire, referir e tal, mas eu queria que você, sei lá, pensando um pouco nas mecânicas de jogo e tal, você desse essa julgada um pouco nesse processo do umpire tá chamando uma falta por violência ao passador e tal. Queria saber o que você acha. Cara, então, volta a jogada aí para eu ver mais ou menos o posicionamento, porque eu, sinceramente, não achei falta não, Guilherme. Perfeito. Também não achei falta. Sim. Mas foi chamada uma falta. Uhum. Aí você acredita que o processo do umpire chamar a violência ao passador tá ok? Ainda mais o umpire, ele tava com muita gente na frente dele. Sim. Sinceramente. Você levantou um bom ponto. Sinceramente, se houvesse a falta... Cara, ele tava com muita gente na frente mesmo. O umpire não deveria chamar a falta. Outro deveria chamar. Talvez o wing ou o deep wing dali. Show. Entendeu? Boa. Agora eu vou te falar, vou trazer uma coisa para você, tá? A única pessoa que pode chamar uma falta por violência ao passador é o referir ou a referir. Porque ele ou ela sempre será responsável por chamadas e ações no quarterback, tá? Tanto que, se eu fosse referido nessa jogada, o que eu teria feito, tá? Veja só. Ó, no momento que o quarterback se desloca para cá, e aí eu, como referido, estou aqui, eu vou fazer... Vou pegar a linha errada. Top. Seguinte, eu faria... Porra, tá ótimo hoje, hein? Agora sim, ó. Eu faria basicamente essa movimentação, tá? Vamos imaginar que tá aqui. Esse cara tá fazendo isso aqui. Eu vou abrir mais um pouco e vou começar a acompanhar ele, sempre estando pelo lado de fora do braço dele, tá? Sempre estando pelo lado de fora do braço dele. Então, nesse momento aqui que esse cara faz o passe, aqui não tem como marcar, mas eu estaria... Aqui ele tá na jarda 15, eu estaria mais ou menos na jarda 25, um pouco mais recuado e um pouco mais à direita, para eu ter clara visão do que esse cara tá fazendo como passador, tá?
Show de bola, Saulo. Muito obrigado, tá? Pode ser que eu te chame novamente. Foi tranquilo Show, essa, né? show. Foi de boa. Comparado à semana passada, né? Não, perfeito, então. Ó, e aí o que acontece, tá? Se eu tenho uma chamada por violência ao passador pelo umpire, como o Saulo falou, estava engarrafado ali, eu consigo afirmar com 100% de certeza que o umpire não está olhando a chave dele, que são jogadores de linha ofensiva. Tá? Então, se tem, por exemplo, alguma restrição sendo feita, o umpire não está vendo porque ele passou a olhar o quarterback. E tem 2 pessoas olhando o quarterback agora. Tá? Então, essa chamada está errada. Primeiro, agora, na condição de falta por violência ao passador, a distância que esse cara tá e ele só empurra o quarterback, eu, Guilherme, não consigo achar isso uma ação violenta. Se algum amigo da mesa achar que isso é uma falta por violência ao passador, eu gostaria até de ouvir o ponto para que eu até pudesse mudar de opinião se o ponto fosse bom. Mas não consigo ver elementos que caracterizam isso como uma ação violenta, considerando que esse cara estava em cima do passe e ele só empurra, tá? O cara que fez o passe. Dito isso... Queria muito que a gente... Renan levantou a mão. Queria muito que a gente pensasse, né? Eu sou o advogado da DPI categorizada, lembrando que violência ao passador é uma que também tem as categorias. Então, ou contato baixo, ou contato na região da cabeça, ou é um contato tardio, ou é punir o quarterback. Quando a gente vai ver muito lance desse durante o ano, DPI também, quando mais do que eu achei e não achei, tenta categorizar, tenta dizer em qual categoria você colocaria isso, sabe? Eu acho que é um exercício legal para a gente conseguir caminhar para uma padronização. Sim. E aí fala, Renan, por favor. Eu fiquei com duvidazinha sobre a mecânica do umpire. Ele tem que estar olhando ali para o L e DL mesmo com um rollout. Sim. Porém, depois do passe, ele normalmente vira para ajudar. Principalmente se o recebedor estiver olhando para o meio do campo e tiver um passe que pode ter sido incompleto, ele dá uma ajudada nessa chave, né? Uhum. Só que nessa situação, ele tá olhando para o meio e o QB tá lá do outro lado. Então, qual a recomendação? Ele fica ali olhando para o QB, olhando para o L, ele se distrai, ele virando a cabeça direto. A primeira coisa, ele tem que fazer um movimento, por exemplo, contrário ao movimento dessa jogada, né? Então, por exemplo, se a jogada tá indo para a esquerda, você dá um passo para trás, e tipo assim, você tá parado. Inclina. Você dá um passo para trás e deixa o fluxo ir, tá? E continua na tua chave. E você vê, esse passe é dentro da end zone. Então, se ele vira, ele vai ter um ângulo totalmente aberto, que ele vai conseguir, por exemplo, encaixotar fazendo um triângulo. Isso aqui parece um triângulo para você. Fazendo um triângulo com o back judge e com o field judge. Entende? Então, por exemplo, se o umpire ele está prestando atenção no quarterback, ele não vê as ações do passe, a gente perde uma das pontas desse triângulo que se forma para encaixotar uma jogada de passe. Entende? Beleza. Perfeito? Perfeito. E aí, só falando da aplicação, como isso era um passe incompleto e era uma terceira para gol, vira uma primeira descida automática do ponto anterior, metade da distância para o gol. Tá? Como essa falta foi durante um passe, o passe foi incompleto, o ponto de aplicação dessa jogada é o ponto anterior. Tá? Isso baseado no topo da regra 9. Por favor, B, faça seus comentários aí. Eu ia só fazer um comentário, acho que é uma coisa boba, uma coisa de aplicação, mas de repente dá para jogar para algum novato aqui. Bola quase interceptada. Como é que fica a aplicação dessa falta se essa bola é interceptada e o jogador da RFA cai em posse dela dentro da endzone? Muito bom. Quer chamar quem? Você escolhe, vai. Pô, Yuri, gente linda. Só gente linda aqui. Por favor, gente linda. Yuri que tá vendo. Você já pediu para sua esposa? Zeni, não é? Cara, Já pediu para Zeni? Cara, a princípio ela tá apoiando a ideia. Mas você falou que eu vou? Eu acabei de... Cara, falei dos caras da NFL, ela tá bem empolgada. Então tô só vendo o orçamento porque eu acabei de comprar um carro, então eu tô de grana. Porra, sul do Brasil desenvolvido. Mas fala aí pra gente, cara, se fosse interceptado o passe, qual seria a aplicação da violência ao passador? Cara, eu não anularia a interceptação e daria não, isso não é uma falta em bola morta. Mas a falta foi em bola viva. Uma falta... Sim, não é uma falta em bola morta, é uma falta em bola viva. Perfeito. E o que você faria com ela? Eu não continuo dando metade da distância pro gol? De onde? Do ponto anterior. Por quê?
É isso, mas Porque a gente tem. O estudo é para chegar no porquê do negócio. Tá? eu acredito que eu daria no ponto anterior, porque meio que como a falta aconteceu antes da interceptação, Uhum. acho que seria por isso. Não sei Perfeito. pensar no justificativo. Mas É como a isso, falta foi é a isso. interceptação, É eu isso. daria no ponto anterior. É isso. Eu vou melhorar o discurso para você, tá? Sempre que há uma troca de posse durante a jogada, tá? Sempre que há uma troca de posse durante a jogada e há uma falta do outro time, uma falta pessoal, a gente vai aplicar do ponto anterior. Anderson, mãos limpas é quando tem uma falta de cada time, tá? Ou PSK, que é outro tipo de mãos limpas só que em chute e tal, que tem outras regras que gerem esse ponto. Beleza? Muito bom, Yuri. Só aplicação linda aqui, hein? Agora eu vou escolher um querido, porque não temos queridas aqui hoje. Juliano, hein? Posso contar com você, meu amigo? Vamos lá, manda. Juliano, eu vou passar para a próxima jogada e eu vou narrar para você o que está acontecendo aqui e vou deixar a jogada rolar. E aí eu vou te informar o que está acontecendo, beleza? Juliano, aqui é começo do jogo, tá? E o right tackle, tá? Você vai ver o seguinte, ó. O right tackle do Croco é o camisa 95, ou seja, temos 4 jogadores numerados entre 50 e 79. Até aí tudo bem? Sim. Perfeito. E aí vai rolar a jogada e tal, beleza, uma jogada normal, sem falta até aqui. Um estalo vai dar na cabeça do meu line judge. Subiu uma poeirada, hein? Um estalo vai dar na cabeça do meu line judge. E ele vai chamar pro papinho. Chamou o umpire. E aí, pô, Marília Mendonça falando, e agora de quem é a culpa? Já fica uma boa prática, né? A bola ficou vazia. Line Judge, vai até o umpire. Eu não chamo o umpire até você. Perfeito. E aí, veja só, o Juliano, antes da próxima jogada, o umpire vai lá, dá uma olhada, vê que ele é o camisa 95 e manda ele sair. E aí, o line judge vai lá conversar com a referee. Veja que até agora não teve nenhum sinal de timeout. Vou dar o spoiler, tá? E aí, é chamado o umpire. E aí, veja só. Olho no umpire. Foguetou, né? Réveillon de Copacabana. Tum! Tum! O hang time da flag foi bom, tá? Esse aqui já tá concorrendo a arremesso de flag do ano. Bom, tá merda, hein? Ó, vamos lá. Dito isso, vai ter aplicação. Formação ilegal do ataque por menos do que 5 jogadores numerados entre 50 e 79. E aí, Juliano, o anúncio vem e aí vai ser 5 jardas aplicadas do próximo ponto e vai ser segunda descida. Eu queria, Juliano, que nesse mundo de aplicações, em que eu, do fundo do meu coração, selecionei você, eu queria que você me falasse o que você acha da aplicação da falta, tá? E do processo. Bom, eu acho que o processo aí foi um pouco confuso, né, Conway? Para começar, o umpire, no momento que o referee foi na lateral do campo lá, ele teria que ter posicionado em cima da bola e não deixado a jogada sair. E aí a gente observou aí que teve vários jogadores, me pareceu que teve vários jogadores saindo e voltando. Foi isso? Não, mas tudo bem, pode seguir. E aí, é uma substituição normal. Tá. Tá vendo? Entre descidas. E aí ele marcou uma falta por... Quando tem menos do que 5 jogadores numerados entre 50 e 79, nós temos uma falta por... Formação ilegal. Perfeito. E essa falta em bola viva ou era para ser em bola morta?
É falta em bola morta, Tá. 5 jardas do ponto anterior. Tá, mas a jogada já aconteceu. Você vai dar do ponto anterior? Então, mas aí não seria falta em bola morta? Não, tudo bem. Não é uma falta em bola morta, tá? Mas agora eu tô espremendo de você. Se você vai dar uma falta em bola morta após uma jogada já ter acontecido, como que você vai lidar com isso? Vamos pro ponto mais fácil, eu acho, Juliano. Tá, vamos lá. Essa falta é uma falta em bola viva. Tá, aham. E ela é descoberta após a jogada, tá? E aí deram como segunda descida, ou seja, validaram a primeira e deram a segunda. Confuso, né? É, um pouco. Porque pensa comigo. Agora, Juliano, eu quero chegar com você na aplicação disso, pode ser? Vai, vamos lá. Vamos lá. Não é muito confuso que você deixa o 95 participar da primeira jogada, acaba a primeira jogada, você manda ele sair e você valida isso como uma segunda descida? Se ela é uma falta em bola viva e essa falta aconteceu na primeira jogada? Estranho, né? Sim. Agora, depois de ter falado tanto sobre isso, agora eu vou explicar o que eu teria feito diferente. O que eu teria feito diferente, que é o seguinte. Essa é uma falta em bola viva. De acordo. Se eu tenho uma falta em bola viva por essa numeração e não aconteceu o próximo snap, eu ainda estou dentro da primeira descida. Por mais que essa seja uma flag atrasada, eu ainda estou dentro da primeira descida. Porque não aconteceu o snap da segunda. Pode mudar lá e tal, só que se eu marcar uma flag referente à primeira jogada, sendo que não teve o snap da segunda, eu ainda estou referente à primeira descida. Então, quando eu jogo a flag, e aí, grande ponto, não fazer pirotecnia com a flag. Essa é uma flag que você vai e solta no chão. Flags que você isola para cima é para você chamar durante uma bola viva que tem uma falta naquela jogada. Tá? Beleza. Consertamos isso. O Caso que eu de teria. briga também, né? Caso de briga. Conduta, porque aí você tá chamando atenção aqui. Isso. E aí tava assim, tava todo mundo prestando atenção na arbitragem, não só botar a flag no chão. Tá? Assim como a gente, por exemplo, faz no intentional ground. No intentional ground a gente não arremessa a flag para cima, mostrando para o estádio inteiro. Botou no ponto, sabe por quê? Porque aí depois você vai precisar acertar a flag. E aí você vai ter que ir lá pegar a flag no lugar que você jogou, isolou a flag e botar no lugar da aplicação, da penalidade, tá? Show. O que eu teria feito se eu sou referir? Fala, olha, seguinte, então, nesse momento, se essa falta é referente à primeira jogada, eu vou dar uma formação ilegal, 5 jardas do ponto anterior e vou repetir a primeira descida. Eu não posso dar a segunda descida se a falta não aconteceu na segunda, ela aconteceu na primeira. E eu não tive o snap da segunda. Entende? Então aqui a gente basicamente comeu uma descida sem ter a aplicação correta dessa penalidade. Sim, ou o time pode declinar, né? Qual foi o resultado dessa jogada? Passe incompleto, né? Não, foi uma corrida pelo meio. Mas eu tô falando aceitar essa penalidade, porque essa penalidade foi aceita como uma segunda descida, 5 jardas, tá? Em vez de ser, tipo assim, bola na 7, virou uma bola na 9. Pô, 2 jardas, Guilherme. Tá de sacanagem, né? Mas comeu uma descida, tá? Virou uma segunda para gol na linha de 9, em vez de ser uma primeira para gol na linha de 7, alguma coisa assim. Pegou a ideia? De acordo? Então, 5 jardas do ponto anterior e aí mantém a primeira descida. Exato. É como se você tivesse o mesmo tipo de aplicação de um offside. Sim. Tá bom? Ok. Perfeito, então. B, quer comentar? Tinha uma dúvida sobre o processo, na real. Né? No caso desse cara sai e ele troca a camisa dele. Aí Boa. a gente tem duas coisas. Uma é a gente não dar o timeout, que foi o que a gente fez no Brasil Ball, por exemplo, por causa de um protetor bucal, né? Deixa rodando aqui, o time que toma um delay. Isso eu acho que é padrão, isso eu sei. E a outra é sobre esse processo, se ele for mudar a camisa e voltar, né? Perfeito. Se ele for trocar a camisa, ele tem que sair, por exemplo. O Scofano é o right tackle 95. Ele sai, volta com a camisa número 55 e fala: referi, eu era o número 95 e agora sou o número 55. Então, a referi vai abrir o microfone e fala assim: o número 95 trocou de camisa e agora ele é o número 55. O que ele não pode, tá? Até por questão de bom senso, é ficar trocando de número toda hora. Tá? Porque isso já passa a ser até uma tática injusta.
beleza? Então, tomar cuidado em relação a isso. Anderson, por favor. E caso ele entre sem reportar e você note isso, é uma falta por conduta antidesportiva, tá? Anderson, Eu tenho duas perguntas. por favor. A primeira é o que exatamente o umpire estava fazendo ali? Eu sei que talvez vocês não vão saber dizer, mas parece que ele estava marcando um delay of game. E parece que ele estava olhando o relógio, aí... Não, ele está marcando exatamente a falta por formação ilegal. Porque ele vai lá, checa a camisa do cara, como você está vendo na imagem agora, manda o cara sair, vai conversar com a referee e fala que tem uma falta por formação ilegal por menos de 5 jogadores numerados entre 50 e 79. Tá? E a segunda é... Tu mencionou a situação de jogo ali, pô, pro começo do jogo, não sei o que, tudo bem que é uma zona perigosa, né? Tá em primeira e segunda para gol ali. Não seria o fato de usar um gerenciamento de jogo aí, por já ter passado a jogada, ou dar a falta mesmo, aplica? Anderson, essa é a final do campeonato. É final. Entendeu? E a questão é a seguinte: o cara, se tem um combinado na regra, por exemplo, no Carioca Boa, a gente vai ser bem mais permissivo com isso, tá? Mas se na regra do campeonato é a regra do futebol americano e o cara entra com o número errado, ele tá assumindo risco. Entende? E como na nossa regra não tem aquele negócio de eu me tornei inelegível eu quero me tornar inelegível, não existe isso, ele tem que jogar com a camisa correta. Pô, vamos lá. Se o cara é camisa 95 e ele é um DL, por que ele não joga com a camisa 57, por exemplo? Que aí ele é DL com a 57, DL e OL com a 57, sabe? Eu acho que falta um pouco de tato um pouco nessas coisas, quando os técnicos podem falar isso com os jogadores quando eles forem definir a numeração também. Imagino também que campeonato sub-20 tenha menos uniforme e tal, isso possa acabar acontecendo. Mas, pô, vamos ter um conjuntinho aí de 50 e 79 para molecada. Show? Show, valeu. Alguma dúvida a mais nessa ou podemos passar para o próximo? Humberto levantou a mão, por favor, Humberto. Você me permitiria, Guilherme, eu voltar numa dúvida a respeito do primeiro vídeo, e aí eu vou te pedir desculpa, porque a hora que eu ia perguntar, eu estou trabalhando no hotel, chegou uma pessoa, não pude perguntar. Sem problema, pode perguntar. Só uma dúvida. Você explicou muito bem a definição de falta ostensiva, que é colocar em risco de lesão catastrófica, perfeito. E o critério que foi usado na hora, se ele tiver errado a gente erra e aprende, assim que funciona, foi o quê? Cara, é um jogador que ele tá, claramente fora da jogada, e o pior, é um jogador que está relaxado. E quando eu digo relaxado, eu quero que vocês entendam o que eu quero dizer com isso. É um jogador que já praticamente não está mais em jogo. Ele está com o corpo dele relaxado e tal, e é um contato pelas costas e tal. Não podemos considerar isso como caracterizado como ostensiva? Humberto, se a gente considerar isso ostensivo, 95% dos late hits, quando o jogador está desacelerando fora do campo e ele toma um contato, a gente vai ter que ejetar o cara que faz o contato. Entende? A gente vai estar descendo muito o sarrafo do que é ostensivo. Uma face mask vai ter que virar ostensiva, entende? Porque também coloca em risco o jogador. Então a gente acaba descendo um sarrafo em que um jogo que é de colisão como o futebol americano, a gente vai estar colocando todas as faltas por contato um passo abaixo e aumentando muito a condição de ter que desqualificar jogadores nas nossas partidas. Sacou? Ok, perfeito. Então, o que é para se usar ostensivo é um sarrafo extremo, é isso que você aconselha? Sim, porque o catastrófico é fudeu. Essa porrada vai matar o cara. Entendeu? Perfeito. Nenhuma dúvida quanto a isso. Obrigado pelo esclarecimento. Agora eu vou deixar para o B, que eu pedi para ele falar sobre DPI nessa jogada aqui. E aí, B, eu vou ser o seu quadro. Tá, então, se você quiser que pare alguma coisa... Show. Vamos ver a primeira exibição. A gente tem mais uma leitura ali sobre umpire, né? Movimentação do umpire e sobre ele se proteger. Eu acho que tem uma coisa que é bacana, Gui. Você pode voltar para o ponto em que... Aqui, pausa aí. Tá. Vamos lá. Primeira coisa que eu acho legal a gente ter em mente, a gente vai passar sobre chaves, algumas coisas assim. Antes de qualquer coisa nesse lance, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é que isso aqui tem ele caminha... Como é que a gente pode dizer isso? Assim, eu não sei...
Não é que a gente vai caçar a falta, Tá. mas que tem coisas que indicam pra gente de que, opa, eu preciso olhar isso aqui, que nem quando você vê um cara correndo em campo aberto, um outro vindo numa direção, você fala, opa, aqui tem potencialmente um bloqueio ilegal pelo lado cego, eu preciso olhar essas ações. Essa movimentação entre os slots, que eles passam e eles batem a mão um no outro, isso é um conceito que se chama mesh. E a ideia de uma mesh, eles passam batendo a mão no outro, porque a ideia é que se você está numa marcação individual, um dos wide receivers vai bater no cornerback do outro e vai criar uma separação ali no meio. E isso para a gente é uma coisa que você viu dois caras indo para um ponto de contato. O umpire aqui, por exemplo, ele recua, porque ele vê que ele é ameaçado na posição original dele. Então ele tem que começar a buscar, se você tem os fatores aqui que incidem num API, numa interferência de passe do ataque primeiro. Se vai ter uma colisão, e aí o que a gente vai buscar? Se essa colisão é buscada, se ele sai da rota para bater no defensor do outro, se ele engaja nesse bloqueio, se ele continua, se ele para de correr na rota dele, porque o objetivo dele é só trombar. Nesse caso aqui, os meninos do Crocodiles fazem muito bem, então não tem uma falta. Já é uma primeira coisa que a gente pode ter em mente. E aí um deles vira uma opção de passe, recebe um contato antecipado ali, que realmente é um DPI. Como a gente falou lá no início, com o Igor, aqui eu acho que é mais importante a gente pensar em processo do que a gente pensar na marcação de campo ou qualquer coisa do tipo. Que volta para o início, vamos ver o pré-snap. Vamos fazer chave. Tá? Uma pessoa que vê como leigo, ele poderia achar, por exemplo, que isso aqui é uma formação equilibrada, né? Você tem 2 recebedores de cada lado e um running back atrás. Não é. E é importante que se você é o back judge, por exemplo, nessa jogada, você consiga entender em qual lado está o running back e como isso altera a leitura do wing que está te apoiando naquilo. Então, ele depende que você entenda para que você entenda também. Como ele está do lado direito, o que aconteceria é que... pode voltar aí. Você desenhou. Ele está do lado direito. Ele cairia pro HL e o número 2 ficaria com o back judge. E aí a gente sempre fala de chaves. Essas chaves são chaves pré-snaps. Então é importante vocês entenderem que o desenrolar da jogada, você não vai ficar de mão dada com esse cara e acompanhar ele no que ele fizer. Tá? Saiu a jogada assim. Você vai olhar, por exemplo, aqui as ações na linha, você vai buscar um false start desse cara, um illegal motion, talvez um holding que aconteça ali num press coverage, né, um press na linha que configura um holding. Deixa a jogada desenvolver um pouquinho e aí quando as rotas se definem, pausamos. Tá. A gente teve o recebedor aberto aqui, atacou o fundo, aqui embaixo, na esquerda. O recebedor aberto lá do lado direito, ele vai um pouco para o fundo. Você tem 2 jogadores cruzando as rotas curtas aqui no meio. E é isso que você tem de opção. Aqui a gente vai para um chaveamento que a gente falaria quase que é por zona, né? Então, basicamente, o que vai acontecer é que os deep wings vão pegar esses jogadores que afundaram do lado dele. Os wings vão olhar essas ações aqui no campo curto junto com o umpire, né? Como o Gui destacou aqui. O back judge, ele poderia estar olhando essa mesh, mas eu não sei se a rota, por exemplo, do recebedor aqui de baixo... Então ela vai fazer isso aqui, né? Ele poderia... Não, o wide out número 1 aqui, do lado esquerdo, ele vai uma rota para o fundo. Eu não sei exatamente qual é essa. Aqui, ó, ele sai do vídeo. Ele parece que ele faz isso aqui, ó. Como ele ataca esse mid-third do campo, né? As hashes nos ajudam muito a dividir isso, ajuda os jogadores e ajuda a gente também. É como se você tivesse que pensar que a sua zona é esse retângulo do meio, sendo o back judge. Você, o deep wing, vira um retângulo da hash até a sua lateral, e o campo curto é meio que dividido ali meio a meio entre os wings, porque eles estão de frente, e o umpire sempre fazendo essa rotação que a gente comentou mais cedo para ajudar. E aí, qual é o ponto final? A partir do momento, por isso que é importante, back judges, comecem a desenvolver no estudo de vocês, vendo vídeo, vendo tape, comecem a desenvolver essa coisa de onde as ações estão indo.
para onde a bola está indo. Porque, por exemplo, você poderia estar olhando a mesh ali no meio, mas e se essa rota do cara aberto aqui embaixo é uma post e esse cara vai receber a bola em cima de você? Você está batido. Então, é importante que você saiba para onde você tem que olhar, mas que você tenha noção do que está acontecendo e reaja a isso também. Eu acho que isso vale também para os deep wings. Beleza. A ação rola, é uma DPI, é um contato antecipado, né? A gente pode classificá-la como run through the back, porque ele passa pelas costas do jogador, ou por um contato antecipado também, porque antes da bola chegar ele já fez contato com esse recebedor. É uma DPI super fácil. E aqui, a gente estava falando sobre o processo de jogar a flag. Esse é o tipo de falta que eu tenho certeza. É essencial que a gente entenda também o nosso papel na condução de jogo. Olha onde essa falta acontece. E olha a descida lá em cima. É uma terceira para 10, mais ou menos. Sim. Ela acontece 3, 4 jardas da scrimmage e é uma terceira descida. Jogar essa flag pirotecnicamente para o fundo e tudo mais pode prejudicar a nossa aplicação. Porque na nossa aplicação, o DPI é até 15 jardas. Se o ponto da falta é antes, a gente precisa ter esse ponto da falta. E aí eu acho que aqui, por exemplo, o umpire até corrige a flag performática, mas no mesmo caso, a gente pode só deixar porque é uma primeira descida e também o ponto aqui para a gente é importante. A referee tá sem áudio, mas eu acho que tem uma confusão no anúncio que até depois é corrigida. Dão 15 jardas e aí depois trocam para ponto da bola falta. No ponto da falta e primeira descida automática. Isso. Alguma coisa que vocês queiram falar sobre esse lance? Teve alguma dúvida de ser DPI ou não? Alguém discorda? Tem uma não coisa, concorda? Tem uma coisa só que caso esse contato tivesse sido atrás da zona neutra, não existiria interferência de passe, né? Interferência de passe são só além da zona neutra. Então, foi muito perto da zona neutra, foi 2 jardas além, mas poderia ter sido atrás da zona neutra. Então, aí não teria falta por interferência de passe de defesa. Como é uma jogada em que a rota ataca o umpire, eu acho que é até uma questão de bom senso considerar que ela cruzou a zona neutra, entendeu? Sim. Mas eu acho que essa questão do cruzar ou não a zona neutra é importante para a gente ter em mente só no caso de screen e aquelas também que o running back vai abrir, tipo uma opção, um check down ali, e por vezes o defensive end vem e empurra esse running back. Só procurar assim, Red Bush e Philadelphia Eagles, você vai entender o que está acontecendo. Anderson. Fala, Anderson. Bom, foi mal, rapaziada. Mal o que, cara? Tô falando muito. Porra, é pra isso o estudo. Aqui é pra isso. É a mesma mensalidade, fica tranquilo. Aqui, só vou fazer uma denúncia, porque a esposa do Anderson falou assim, pô, ele é mó educadinho com você, que não sei o quê, tudo você pede desculpa, tudo ele é fofinho. Aí eu falei, pô, mas ele deve ser assim em casa. Não é, não. Ele manda em casa. Então deixa aí minha denúncia, tá? Tá. Ô, Scott, tu falou ali, no caso, o back pegaria o 2, né? Lá de cima. Por não ter nenhuma, não tem press e tal, a gente já pode mudar a chavezinha, passar para a zona, ou a gente fica nessa chave até a jogada se desenvolver e aí depois muda essa chave. E aí eu já vou perguntar como que muda essa chave. Eu não peguei esse macete ainda de mudar a chave de man-to-man para a zona. Eu acho que é importante você continuar olhando, porque tem uma série de ações que podem envolver esse cara que não necessariamente são press. Ele pode cometer um false start, por exemplo. Ele pode fazer um motion e virar uma outra chave. Ele pode sair e dar um crack block, tipo um bloqueio ilegal num defensive end. Eu acho que é importante a gente olhar. Eu acho que é uma coisa de feeling, tá? Talvez, assim, uns 2 segundos, 3 segundos. Mas eu acho que é um treino muito legal. Aproveitem os estaduais para isso, os amistosos que vocês tiverem, quem for fazer back judge, comece a trabalhar um pouco a visão periférica sua. Pensa um pouco. A gente sempre fala, evita pensar como jogador, mas tem coisa que é legal você pensar como se você fosse um free safety mesmo, sabe? Um free safety, ele pode ter a marcação dele, mas ele tem que entender o fluxo que está indo em direção ao fundo.
Se eu tenho na minha visão paralela um cara na direita, e esse cara começa a sair do meu campo de visão, é porque ele está tendo uma rota que está ameaçando o fundo. E aí é onde eu começo a recuar e escanear o campo como um todo, sabe? Não necessariamente ficar focado em um jogador, mas tentar ter uma visão mais geral de entender. Aí eu acho que ajuda. Pega Madden, começa a entender conceito de rota, começa a entender, estudar o time, ver uma tendência que eles tenham. Por exemplo, se determinado wide, geralmente quando ele está alinhado aberto, ele corre uma rota funda. É legal você já ter isso em mente também. E aí o último ponto, que eu acho que eu até não falei na hora que a gente estava falando ali, acho que a terceira virada de chave, né? Tipo, conta 2 segundos, e aí você começa a olhar o que está vindo na sua direção. E a última é a virada de onde está a bola, né? Porque o backjudge, a partir do momento que a bola é lançada, ele tem que olhar o destino dessa bola. E aí, aquela coisa, não fique olhando a bola. Localiza, acha o alvo e já volta para lá. Entendeu? Por vezes, nesse lance de olhar a bola, calma com flag, tá? Eu acho que é importante ter isso em mente. Por exemplo, sei lá, vamos supor que aqui foi muito visível, mas vamos supor que você só viu o cara caindo, tá? Você só viu esse jogador do Crocodiles caindo. E aí você, já jogou a flag, não sei o quê. Aí o cara que é da chave fala assim, não, eles só trançaram o pé, não tem nada demais. Então, eu acho que às vezes a terceira virada de chave, que é olhar o destino da bola, o backjudge, às vezes, ele tem que ter noção de que, se for na sua chave, lógico, você vai chamar e tudo mais. Mas muitas das vezes você vai ser um suporte, você não é o cobertura nisso. Mas acho que é isso, Anderson. Pensa assim, 2 segundos, continua olhando o cara e aí começa a entender para onde as rotas do campo como um todo estão se desenvolvendo, tá? Boa. Humberto, por favor. Eu acho que ficou só o mãozinho do Humberto. Ah, só ficou? Beleza. Beleza, então, vamos lá. A gente vai acabar o estudo agora. Eu vou tentar toda semana, para motivar a galera a vir no estudo, a colocar uma cena pós-crédito. Desculpem por essa mãozinha, que eu não de entendi boa, a sem plataforma problema. ainda. Sem problema. A gente vai vou mostrar uma cena pós-crédito, tá? E quem viu, quem não viu, começa a frequentar o estudo. Beleza? Vou parar de gravar aqui. Você não vai mostrar o Monte Rushmore? Tem. Alguém já me mandou? Me manda de novo aí. Pera aí, vou ter que achar isso. Eu não lembro em qual dos 1000 grupos estão. É perigoso você abrir seu WhatsApp. Fala, Zeca. Posso levantar uma bola, já que estamos terminando mesmo? Pode levantar até 2. Opa, muita calma nessa hora e menos bola nessa mão. Não, é uma coisa de acontecer, tem outro estudo, e o Juliano, quando falou, falta em bola viva, falta em bola morta, rolou, a gente fica nessa dúvida. Acho bem legal de pensar assim, se a falta foi durante a jogada, você vai jogar para o ponto anterior. Mas se não teve jogada, aí você só pode dizer que foi do próximo ponto, porque não teve jogada, não teve o snap, então vai ser do próximo ponto. Então, se falta em bola morta, ela só pode ser do próximo ponto. Se a falta em bola viva, ela só pode ser do ponto anterior. Sim. Basicamente é isso, tá? Acho que basicamente é isso a forma de pensar eu acho que simplificado, tá? Pode ser que alguma vez pode ser que alguma vez não seja assim, sabe? Toda simplificação tem algum errinho, mas vamos pensar, acho mais fácil pensar assim, porque acho que facilita. A gente foge um pouco daquela decoreba do que é falta em bola morta, do que é falta em bola viva, anterior. Só que você resume desse jeito, acho que facilita um pouquinho. Sim, não, com certeza. Bonito, obrigado, Zecusa. Ficou legal. A ideia é fazer essa próxima cabeça de AFA, tá ligado? O Monte Rushmore com o Daniel Vasquez, Vini Bez, Jean-Pierre e Gianni. É quase uma dupla de Gigi, né? Jean e Gianni. E sabe que todos eles têm em comum? Todos têm Brasil no Rio. Tá. Também. Estarão no Rio dia 17 de março para Tom Miller Clinic. Será que eu passo o vídeo do Kiff? Sei, meu amigo. Quem tá até agora já viu 1h10 de estudo no YouTube. Vê mais um vídeo, né?
Vai ter jeito. Pô, é muito maneiro, né? Merecido. Sim, deixa eu botar aqui. Videozão, HD, Full. Hi, I'm Keith Washington, number 7, side judge in the NFL. K-Dub. K-Dub. Não esquece Pô, do som, Pedroca. né? Bota o som. Pedroca Ó, saiu antes, hein? Vê se tá com som. Tá? Não? Não. Tá foda, hein? Vou ter que botar no YouTube, então. Sem problemas, né? Primeiro do ano, de leve, tranquilo. O pesado, né? O pesado vai ser no meu PC mesmo, vai ficar o vídeo. Então tá tudo em casa, né? Keith Washington, 29 views. Agora vai, hein, galera. Parei. Voltei. Uma guia. Vê se vai agora. Hi, I'm Keith Washington. Foi? Oi, Sim, já tem senhor. som agora. NFL side judge number 7. First of all, let me apologize for interrupting your first day of class. I know how important it is to get started the right way, so I'm going to try to be as brief as possible. First of all, I want to share some important information and history with you. Tom Beard first started training officials to equip them with the necessary skills for them to advance. His clinic has produced some of the best football officials in the world, including 13 NFL officials. Each year, the clinic attracts hundreds of participants from all over the U.S. and other countries, as far away as Japan. Last year, I had the opportunity and the honor to bring the Tom Beard Clinic to Rio. It was my pleasure to share all our experiences and knowledge with the Brazilian officials. So this year, I'm coming back to Rio. So this is my invitation to you. On March 17th, the second annual Tom Beard Football Officials Clinic, Brazil, will be happening, and you all are invited. I hope to see you in Rio. Foi top, hein? Ano passado, hein? Será top esse ano. Então, quem tiver alguma dúvida, pode perguntar para mim, para o Escofã no privado e tal. A gente vai matar as dúvidas de vocês e vou parar a gravação. Até a próxima, tá, amigo?